gravação, né? Então, nesse momento, a gente compartilha isso. Então, estendo esse boa noite a todos. Os que vão acompanhar essa gravação também, são vários que acompanham a gravação, que com algumas dificuldades não conseguem acessar pelo Zoom, eles não perdem o estudo porque estão acompanhando o estudo pela gravação. Essa semana, eu tive a alegria de receber o contato de um pessoal lá de Angola, da cidade de Luanda, que pediram o estudo também. Como lá também falam português, pela rede social eles conseguiram esse acesso e aí também se conectaram, entraram no nosso grupo do WhatsApp. Como o fuso horário é diferente, né, de lá e aqui, acho que são 6 horas ou 7 horas de diferença, mais ou menos. Então, talvez nesse momento eles não consigam acompanhar, mas vão ver a gravação depois que eu vou colocar para eles. Então, a Fabiana, seja bem-vinda também, Fabiana Jardim, está aqui com a gente agora. Para nós não nos delongarmos muito, porque o estudo de hoje é um estudo extremamente importante. Ele tem umas 2 perguntas a mais que os demais estudos que a gente já fez. Então, para nós aproveitarmos bem o tempo e explicarmos bem, nós vamos fazer aqui uma oração, e aí nós vamos entrar com o quinto estudo dessa sequência que estamos fazendo. Tá bom? Vamos fazer essa oração nesse momento? Deixa eu ver, a irmã Yolanda, não sei se o seu áudio aí vai funcionar, poderia fazer a oração para nós. Vamos fazer um teste e ver se chega o áudio para nós. Tem que liberar o teu microfone aí que está bloqueado. Tá ouvindo? Agora sim. Tá. Então, pode orar para nós, irmã Yolanda. Tá ouvindo? Sim. Então vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por mais esse estudo que vamos ter agora nessa noite. Que o Senhor abençoe a todos que estão assistindo, estão fazendo esse curso tão maravilhoso, e que nós possamos aqui aprender e colocar em prática em nossa vida, para que nós possamos nos preparar para quando o Senhor voltar a esta terra, possamos todos juntos estarmos preparados para a eternidade. Que o Senhor abençoe o estudo dessa noite, é o que nós te pedimos, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Yolanda, pela participação da oração. O nosso tema de hoje, ele fala de um assunto que, infelizmente, ele faz parte da nossa vida. Não foi plano de Deus isso, mas a gente precisa lidar. E agora, com a pandemia, tivemos que lidar muito mais com esse assunto, que é o mistério da morte, o respeito da morte. O que a Bíblia fala sobre a morte, o que ela ensina a respeito disso. E que mensagem a gente pode ter da Bíblia esclarecedora e que traga consolo para o nosso coração nesse assunto, que é um assunto muito triste, e muitos de nós vivenciamos situações de luto, né, nesses dias aí, por causa da pandemia e outras circunstâncias, outros problemas, que a pandemia está aí, mas os outros problemas continuam, né, e a morte, infelizmente, é algo muito real, né, e a gente tem que lidar com isso. Então, esse assunto hoje é bem importante, tá? Deixa eu abrir aqui o estudo para vocês. Deixa eu só puxar ele aqui. Só um momentinho. Pode ser que o estudo de hoje, alguém pode ter alguma dúvida, tá? Mas a gente se coloca à disposição para ajudar, né? Caso alguém sinta a necessidade de um esclarecimento, a gente quer ajudar, tá? Deixa eu só abrir aqui.
Um momentinho. Muito bem. Deixa eu compartilhar com vocês agora aqui que já consegui puxar. Vamos lá. Muito bem. Então, vocês estão enxergando aqui o nosso estudo, né? Então, vou abrir aqui o nossa lição 5. O mistério da morte. Vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui para vocês enxergarem. Deixa eu amenizar aqui. Qualquer coisa vocês podem... Eu fechei aqui, agora não estou enxergando vocês, mas se precisar, eu abro aqui para enxergar vocês. Mas vou tocar aqui no nosso tema, tá? Temos alguns amigos chegando agora. Sejam bem-vindos também. Então, queridos, mistério da morte, tá? Qual a causa primária da morte? Por que a morte existe? Então, a morte, ela trouxe um resultado e ela surgiu por causa, né, de um problema. E aqui é para a gente completar. Tá? Romanos, capítulo 6, verso 23. O que diz nesse texto? E aqui é algo que nós vamos completar, né? Porque o salário que a Bíblia diz aqui, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então aqui, queridos, eu não vou escrever tudo para vocês, mas só vou botar aqui um P, tá? Que é do pecado. Tá? Então a causa primária da morte, Romanos 6:23, que é o salário do pecado é a morte. Então, o que originou a morte no mundo, tá? Foi o pecado. A gente já estudou no começo ali, né? Essa questão do pecado surgiu por causa da desobediência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden e o resultado que isso trouxe. Tá? Então, infelizmente, o pecado traz como resultado a morte, que vem passando por todas as eras até os nossos dias. Aí vem uma segunda questão, tá? Que mais à frente nós vamos trabalhar essa ideia, que é a ideia da alma. E uma perguntinha que vem ali, a alma pode morrer? Aqui é um outro texto bíblico que eu vou ler para vocês. Ezequiel, capítulo 18, verso 22. Deixa eu abrir o texto de Ezequiel, capítulo 18, no verso 22. Verso 20? Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Isso. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, nesse verso, o que nos chama a atenção é a primeira frase, que responde a nossa pergunta. A alma pode morrer? E a resposta é, pelo que o verso nos fala, o que vocês acham? Sim. Sim. A alma pode morrer. Tá? Vou botar um sim aqui bem destacado. Né? Então, sim. Tá? Pelo menos é a declaração que a Bíblia nos traz. Então, aí vem a terceira questão, que está aqui. Opa, passei demais. Deixa eu voltar aqui. A terceira questão é: quem lançou a ideia de que mesmo pecando, o ser humano ou a alma não morreria? E aí remonta ao período lá de Gênesis.
Gênesis capítulo 3, ele traz a prior descrição, assim, depois da criação, né, que foi tudo perfeito. Gênesis 3, 3 a 4. Então, ele traz aqui o seguinte. Deixa eu abrir para vocês. Gênesis 3, versos 3 a 4. Olha só. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Então você lembra quem era essa serpente? Satanás, ele usou a serpente para envolver Eva no assunto da tentação ali da árvore. E Eva, ela cedeu a conversa da serpente ali. E aí, nesse contexto, ela falou, olha, não devo tocar, não devo comer desse fruto, senão eu vou morrer. E a serpente vem e diz, certamente não morrereis. E aí isso nos ajuda a responder a questão. Quem lançou a ideia de que mesmo pecando o ser humano, ou a alma, não morreria? E a resposta foi a serpente, foi Satanás. Tá? Eu só vou botar um S aqui, que é mais para um S bem marcado. Só para a gente lembrar aqui, quem induziu, quem falou isso, Satanás. Uma mentira, dizendo assim, você não vai morrer. Né? Não vai morrer. Na verdade, estou adiantando dizendo que é uma mentira, mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E aí vem a questão 4. Se a alma morre, que Ezequiel 18:20 diz que a alma morre. A alma que pecar, ela morre. Então agora, Gênesis 3, 3 a 4, ali a gente percebe alguém falando, o mal falando que não morre. Quem que está certo? Vamos ver ali o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15 a 16. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. 1 Timóteo, texto do Novo Testamento, primeira cartinha a Timóteo, capítulo 6, verso 15 a 16. Diz assim, a qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que possui, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, a qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Então, a Bíblia deixa claro que há alguém que é imortal. E aqui é para a gente marcar, né, a alternativa correta. Aqui apenas Deus é imortal. E a segunda é, não há ninguém imortal. Mesmo Deus um dia morrerá. Pelo texto de Timóteo aqui, ela deixa bem claro, né, a Bíblia, que apenas Deus é imortal. Então, essa é a alternativa correta. Tá? Aqui tem uma explicação que está grifado em azul aqui abaixo, que eu estou mostrando agora para vocês, que diz assim, a ideia da imortalidade da alma nasceu da ambição de Satanás ocupar o lugar de Deus. E ele conseguiu implantar isto na tradição popular. Afirmar que a alma não morre é uma espécie de tentativa de se igualar a Deus, pois só o verdadeiro Deus é imortal. Isso aqui é interessante, então uma orientação que recebemos da Bíblia, né? Somente Deus é imortal. Vamos ver aqui a questão agora. Se você tiver alguma dúvida, quando nós terminarmos esse bloco das perguntas, você marca num cantinho aí, e daí eu vou tocar a sequência direto, e depois a gente pode trabalhar as dúvidas que houverem, porque alguma dúvida que vem agora, pode ser que no próprio estudo vá sendo respondido, tá ok? Então a quinta questão é possível ver reencarnação? Ou seja, as pessoas podem nascer, viver e morrer diversas vezes? Há um outro texto bíblico, que é Hebreus, capítulo 9, verso 27, para nos dar luz sobre o verdadeiro e falso, que nós vamos ter que responder na sequência aqui. Então, Hebreus, capítulo 9, o verso 27. Olha o que diz aqui. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo. Então, a Bíblia fala
né, de que está direcionado ao homem a morrer uma só vez. E vamos entender que esse morrer aqui está conectado à ideia de condenação, tá? Ou a respeito de salvação, porque tanto os bons como os maus passam por morte. Mas a Bíblia ela também fala, né, de uma outra questão, uma outra situação, que ali fala sobre o juízo, né? O juízo, todos nós precisamos passar para saber se somos salvos ou perdidos. Esse não é um papel nosso, é um papel divino, mas o nosso comportamento, a nossa aceitação da mensagem de Deus é que fará a diferença. Mas esse é um assunto que depois nós vamos trabalhar mais um pouquinho. Voltando então aqui ao verdadeiro ou falso, o que você responderia? É possível haver reencarnação, ou seja, as pessoas podem nascer, viver e morrer diversas vezes? A primeira frase aqui diz, sim, as pessoas vão evoluindo a cada encarnação. Será que essa é verdadeira ou falsa? E a segunda é, não. Deus disse que o ser humano vive e morre apenas uma vez antes do juízo. De acordo com o texto de Hebreus 9:27, a resposta verdadeira e única aqui verdadeira é essa aqui. A outra é falsa. Tá ok? Vamos em frente. Olha que pergunta interessante essa 6 aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na carinha de vocês. Estão tudo bem aqui? Vejo que estão me acompanhando. Rudimar, seja bem-vindo, Rudimar. Agora eu vi que tu conectou. Não tinha te visto aqui, mas que bom que está com a gente. A Patrícia está com a gente. Legal. Os demais já havia cumprimentado antes. Coisa boa. Vamos em frente aqui. Então, a 6ª questão. Os que morreram fiéis a Deus já foram para o céu? Olha que pergunta interessante, que a gente escuta muito por aí afora. E a gente, até alguns usam esse argumento para confortar alguns familiares. Olha, morreu, mas foi para o céu. O que a Bíblia diz sobre isso? Tá? Vamos ver Atos, capítulo 2, versos 29 e 34. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia de novo. Atos, capítulo 2, versos 29 e 34. Olha só. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Verso 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, esses 2 versos, o apóstolo Paulo está ali conversando com os discípulos, ou conversando com outras pessoas que estavam ali ouvindo, né? Aqui, na verdade, não foi o apóstolo Paulo, é a descrição de Lucas, que escreveu Atos, e ele está descrevendo sobre a igreja primitiva e o discurso de Pedro. E aqui, então, a gente percebe a declaração de que Davi, que havia vivido muito tempo antes, que foi um homem de Deus, segundo o coração de Deus, ele declara que está enterrado até os dias deles ali, no período da igreja primitiva, na igreja de Atos. Então, com esse texto, ficou mais fácil a gente responder essa pergunta. Os que morreram fiéis a Deus já foram para o céu? A resposta é não. Eles estão, e a gente vai ver um outro texto aqui, em que fala que eles estão descansando. Tá? Nós vamos entrar nesse assunto aí. Tá? Eu botei um não aqui. Tá? Aqui é um outro comentário em azul, vou ler para vocês aqui rapidinho. Eduardo Wilde, médico, escritor e político argentino, em seu livro La Primera Noche en el Cementerio, ele ironiza a ilusão da imortalidade da alma, na qual lá de cima o pai feliz vê as conquistas de seu filho, ou até continua um caso de amor com alguém ainda vivo. No livro, o morto fica enfurecido ao ver a esposa amando outro homem. Na verdade, assistir o filho chamando o outro de pai, ou ver a dor, o abandono, a crise, a fome, a doença de seus queridos, enquanto se está em uma realidade superior, faria até do céu um lugar triste para se viver. Deus está certo ao determinar que a morte é morte. Nada se vê, nada se sabe, nada se sente. Então, que interessante aqui, né? Um escritor fazendo uma ironia no conceito de que morreu vai para o céu.
Mas olha a angústia que a pessoa sentiria, foi para o céu, mas aí vai ver os filhos ainda aqui na terra, sofrendo, talvez a esposa casando com outra pessoa, né? Então, há uma declaração bíblica a respeito da morte que é diferente do que a cultura popular tem ensinado. E aí, Posso fazer uma pergunta? Rudimar, vamos, de repente anota e no final a gente pode abordar, eu separo um tempo. Tá, ok. Pode ser? Só para a gente Pode. tocar o barco aqui, e aí depois volta, anota a sua pergunta, que eu quero sim te ouvir, tá bom? Ok, sétima... desculpa. Não, tranquilo. A sétima pergunta agora, fala assim, os mortos podem manter algum contato com os vivos? Olha só que interessante. Né? Dentro desse conceito de que os morreram, que alguns acreditam, né, que alguns morreram e foram para o céu, a Bíblia já disse que não, né? Ela dá evidências que não, nesse sentido aqui. A não ser declarações específicas que a Bíblia traz. Por exemplo, a Bíblia fala, né, da ressurreição, né, de Moisés, por exemplo. A Bíblia também fala de gente que nem passou pela morte e foi para o céu. Por exemplo, Elias. Lá no início da Bíblia fala de Enoque, né, mas são casos bem específicos. No contexto geral, aqui no texto de Atos 2, 29 e 34, que usa o exemplo de Davi. Davi morreu e continuou morto, né? Até os dias, e a gente acredita que até os dias de hoje ele continua, né, morto, pelo que a Bíblia nos mostra, né? Então, como é um exercício da fé, nós cremos mediante o que a Bíblia nos apresenta. Agora, a pergunta 7. Os mortos podem manter algum contato com os vivos? E aí vem um texto de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Vamos ver aqui, Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Olha só, presta atenção nesse verso. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, o texto bíblico, né, aqui de Eclesiastes, onde pergunta, os mortos podem manter algum contato com os vivos? De acordo com a Bíblia, a resposta aqui é não. Não é possível ter contato com... Tá? Então, aqui é não. Vamos em frente. As evidências bíblicas são interessantes. Né? Aqui tem uma parte em azul, aqui, ó, a gente já comentou um pouquinho, tá? A ilusória lógica da imortalidade da alma. Tá? Então, pensar que a alma é imortal, a questão 2, imaginar que quando o corpo morre, a alma, o espírito passa para outro nível de vida. São crendices que o povo tem por aí. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Só ver um detalhezinho aqui. Deixa eu ver. Ok. Só um ajustezinho que eu tive que fazer aqui no áudio. Beleza. Então, são crendices que o povo tem. Terceira questão. Concluir que se as almas ou espíritos estão vivos em algum lugar, é possível fazer contato com eles. 4. Acreditar que os médiums são capazes de fazer contato com os mortos. Agora, com a ideia de que a alma morre, todo o raciocínio da imortalidade da alma, ela cai por terra. Aí você pensa assim, mas pastor, mas eu ouvi gente que teve contato com fulano que faleceu, ou até mesmo dizer assim, mas talvez eu mesmo fui em algum lugar e eu ouvi a voz da pessoa querida contando até segredos que só eu e ele sabíamos. Bom, a gente vai comentar isso aqui mais à frente, tá bom? Nesse próprio estudo mesmo, né? Mas segura aí a curiosidade que a gente vai comentar aqui com vocês. Olha só a questão 8. Será que Deus aprova que
que se busque contato com os mortos, veja, a Bíblia já falou que a alma morre. A pessoa morreu, né? Não tem mais sentimento, não tem mais dor, nem alegria, nem nada, como está lá em Eclesiastes. Mas o que Deuteronômio 18, 10 a 12 nos diz? Vamos ver aqui o que esse texto nos fala. Vou abrir aqui também minha Bíblia mais uma vez. Em Deuteronômio, no capítulo 18, 10 a 12. Olha só. Diz assim: não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha que texto forte aqui. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor, teu Deus, os lança fora de diante de ti. Então, esse texto está dizendo que Deus, que a pergunta diz que Deus aprova que se busque contato com os mortos, a resposta aqui é um grandão não. Ele não aprova. Pelo contrário, ele condena, tá? Ele condena o contato com os mortos. Por que isso? Tem um detalhe que a gente vai explicar mais à frente aqui, tá? Por que Deus proíbe que se busque contato com os mortos? Eclesiastes 9:5 fala que eles não sabem nada. Eclesiastes 9:6 não sentem nada. Estão me acompanhando aqui? Está aqui com o meu cursor. Eclesiastes 9:10 não produzem nada. Jó 14, verso 21, diz que não percebem nada. Atos 2:34 diz que não vão para o céu. E Salmo 115:17 que não louvam a Deus. Isto é, os mortos não têm obra alguma. Então, como a gente vai consultar, buscar, sendo que a Bíblia diz que não acontece nada com eles? E aí vem uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é a questão 9. Se as almas dos mortos não estão vivas e nem conscientes em algum lugar, em algum outro lugar, então com quem os médiuns entram em contato? Olha só a situação. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 a 15. É para a gente completar aqui. Tá? Eu vou abrir aqui minha Bíblia também e vamos buscar essa resposta. Tá? Vou abrir aqui minha Bíblia, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 11 a 14. Olha o que diz aqui. Ou melhor, 14 e 15. Capítulo 11, verso 14 e 15. E não é de admirar, porquanto o próprio, e ali é para a gente completar, e aqui diz, o próprio Satanás, tá? Vou tentar escrever aqui de uma forma bem primitiva aqui para vocês, tá? O Satanás vou botar aqui assim para vocês entenderem, tá? O próprio Satanás aqui, essa Satanás é Satanás. O que ele faz? Ele se disfarça. A resposta aqui é disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, olha que interessante. Se as almas dos mortos não estão vivas e nem conscientes em algum outro lugar, então com quem os médios entram em contato? Está aqui, ó. Forte isso, né, queridos? Isso aqui é extremamente forte.
Porque as pessoas, quando elas buscam conforto na mediunidade, quando eles buscam conforto em alguém que traz ali uma mensagem de algum morto, na verdade é uma estratégia do mal para enganar as pessoas, fazer com que elas fiquem iludidas, achando que podem fazer contato com os mortos, sendo que a Bíblia condena isso. Ela condena. Claro que tem muita gente inocente que não conhece essa verdade bíblica e falam, comentam, buscam, e é o nosso papel orientar, né? Com carinho, com cuidado, com amor, porque às vezes as pessoas podem se sentir até ofendidas, né? Tristes, né? Por essa situação, né? Saber disso. Mas não deixe ser enganado, tá? Pelo mal. Satanás, ele busca enganar as pessoas. E aí eu também chamo a atenção um detalhe. Muito cuidado com aquilo que você assiste também. Porque às vezes a gente nunca iria fazer uma consulta em algum lugar com os mortos, mas a gente assiste, né? Filmes de terror, ou muita coisa com magia, tá? E existe sim uma influência do mal para suavizar a consciência quando se deparar com situações reais, né? Dessas situações, tá? Essas questões, melhor dizendo. Então, muito cuidado, deixo um alerta aqui para vocês sobre essa questão, tá bom? Agora, olha só que legal aqui, ó. Quem tem poder para vencer a morte? Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. Vou abrir a minha Bíblia aqui mais uma vez. Muitos têm medo de mexer com o livro do Apocalipse, né? Mas ele é um livro fantástico. Tem uma mensagem para o tempo que vivemos. Apocalipse capítulo 1, o verso 17 e 18. Diz assim: Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, ou do Hades, né? É uma expressão bíblica fazendo referência à sepultura, onde estão os mortos. Quem está falando aqui, se você ler o Apocalipse capítulo 1 desde antes, vai perceber que são palavras de Jesus. Jesus falando a João, o apóstolo amado, o discípulo amado. E ele fala que ele venceu e tem, né, a vitória sobre a morte. E isso é uma bênção e uma segurança para nós. E aí vem a nossa última pergunta, tá? E depois vou fazer um complemento para vocês aqui. A última pergunta diz assim: quando Jesus vai resolver o problema da morte? Em que momento? Não sei quantos de vocês já acompanharam uma missa fúnebre, mas dentro da missa fúnebre, há dentro do discurso feito, em que é declarado assim: em que ressuscitará naquele dia. Né? No dia do Senhor ressuscitará, naquele dia ressuscitará. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, responde que dia é esse. E nós já temos aqui, né, no próprio texto, o verso escrito, a gente só vai completar ele. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, e a palavra que você tem que completar aqui é ressuscitarão. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim seremos para sempre com o Senhor. Olha que interessante. A Bíblia ela está descrevendo o momento, tá? Esse momento aqui, em outras palavras, é a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar aqueles que morreram confiando nele, que é essa expressão aqui, mortos em Cristo. Quem que é o morto em Cristo? É aquele que confiou, se entregou a Jesus, e então vai ser ressuscitado primeiro.
Depois, e olha que o verso, ele continua falando que os vivos serão também arrebatados, né? Serão transformados. 1 Coríntios capítulo 15 fala da transformação num abrir e fechar de olhos. E a gente vai se encontrar com Jesus, não vai ser aqui no chão, aqui na terra, mas o encontro, vou sublinhar aqui para vocês, o encontro do Senhor, aonde? Nos ares. Isto é, Deus vai nos elevar ao céu, e não, ele vem até as nuvens, mas depois, no céu, a gente vai se encontrar com Jesus e com os nossos amados que descansam hoje no pó da terra. E aí vem um complemento que eu quero trazer para vocês aqui desse estudo. Lembra da experiência de Jesus e o amigo dele, Lázaro? Que o Lázaro faleceu, morreu, doente, passou 4 dias e Jesus foi lá. E isso está em João capítulo 11. Você vai encontrar essa história. E ali Jesus ele compara a morte ao sono. Tanto é que os discípulos acharam assim, não, Senhor, se Jesus ele está, ou melhor, se Lázaro está dormindo, então quer dizer que ele está bem, não morreu. E aí Jesus teve que reforçar, não, Lázaro morreu, mas eu estou indo para despertá-lo. Aquele momento era a demonstração de que Deus tinha poder, né? Jesus tinha poder, autoridade sobre a morte. E ele foi lá, 4 dias depois, e chamou Lázaro, né, do túmulo, e ele ressuscitou. Depois, João capítulo 11, verso 25, que é nessa história de Lázaro, Jesus declara que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. Então, usado em muitos funerais. Eu já fiz, infelizmente, pelo exercício de pastor, eu já fiz inúmeros funerais. E muitos carregam esse verso, às vezes numa coroa de flores, tal, vem gravado junto o verso de João 11, 25, em que diz que Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crê nele viverá. Mas nós cremos que esse viver é quando Jesus voltar, e não imediatamente na hora que a pessoa morreu, já foi para o céu. Não. Se a pessoa morresse e já fosse para o céu, para que Jesus voltar se a pessoa já está lá? Não é verdade? Então, existe uma lógica bíblica em que a pessoa morreu, ela está descansando no pó da terra, até o dia que Jesus voltar. Agora, mas se a pessoa está descansando, só que a Bíblia diz que ela não está sofrendo, e a gente pode ter uma miniatura da morte todos os dias, sabia? Nós vivemos a miniatura da morte todos os dias, quando a gente deita na cama para dormir. A gente não vê o tempo passar, a gente acorda com o despertador lá, às vezes 6 da manhã, 5 da manhã, e a gente tendo que ir para o trabalho, e a gente não vê a noite passar, as horas passarem. A gente dorme, principalmente quando está um dia muito cansado, você fecha o olho, parece que fechou o olho e abriu, parece que foi 5 minutos, mas passou ali 3, 8 horas de sono e você não viu o tempo passar. Assim é a morte. Né? Lá, Adão e Eva, quando morreram, quando ressuscitarem, quando Jesus voltar, eles vão achar assim, nossa, eu fechei meu olho, mas agora já Jesus está voltando. Eles não vão ter noção do tempo, porque os mortos nada sabem. A mesma coisa é com aqueles que morreram, os discípulos do tempo de Jesus, familiares nossos que morreram na fé, confiantes de Jesus, e até aqueles que Jesus, pela graça e misericórdia, irá salvar, pelo fato de não terem conhecido o Evangelho, mas viver o mais próximo possível daquilo que Deus pôde revelar a eles, e que eles conseguiram entender. E Jesus vai ressuscitar eles, eles nem vão perceber o tempo e vão aprender, né, sobre isso depois. Esse estudo é um estudo bem interessante, que demanda talvez algumas curiosidades. E agora sim, antes de nós concluirmos de fazer o nosso compromisso, eu quero abrir aqui para perguntas. E o Rudimar tinha ali uma pergunta, né? Nós abrimos essa oportunidade aí, Rudimar, pode perguntar. Não, tu já respondeu no decorrer do ensino, tu já me respondeu. Ah, maravilha, que bom, então. Então quer dizer que deu certo aqui o que a gente está falando. Exato. Mas os demais queridos aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tá bem claro. A gente procura também deixar bem mastigadinho, né, o assunto, mas a gente vai processando, né? Enquanto alguns podem estar pensando aqui, sabe que
às vezes sem querer, por mais que a gente sabe, assim, a Bíblia ensina que a pessoa morreu, acabou, né? A Bíblia fala que o espírito volta a Deus. O que é esse espírito que volta a Deus? Alguém pode perguntar isso, que Eclesiastes fala sobre isso, né? O espírito que volta a Deus, na verdade, é o dom da vida. Quando Deus criou Adão, ele soprou no nariz de Adão o fôlego de vida, o espírito de vida. É isso que volta para Deus. É o dom da vida, não é a alma. É o dom da vida, né? Não é algo consciente, mas é propriedade divina. Hoje, se nós conseguimos respirar, né? Só puxar o ar e soltar o ar, esse é um dom de vida que nós temos. Só que quando a gente morre, esse dom de respirar, esse dom de vida, volta para o dono, né? A gente está vivo pela misericórdia de Deus, e quando a gente morre, a gente volta, né, ao pó, e o dom da vida, o fogo de vida, volta para Deus. E nesse momento a alma acaba, porque nós só somos alma na Bíblia no contexto de um ser vivo, né? Alma vivente, como está lá em Gênesis 2:7, né? O homem passou a ser alma vivente. Então esse conceito interessante. Alguma dúvida a mais, queridos? Não. Tudo certo? Tudo claro como as águas do Guaíba? Então tá, queridos. Eu me coloco à disposição ali no grupo do WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida. Tá ok? Aos amigos que acompanham a gravação, podem colocar ali a sua dúvida. Ou até, de repente, como a gente faz via o canal do YouTube, se quiser escrever a sua dúvida lá, eu também posso, né, responder por ali. Tá? A gente está aqui para servir e ajudar. Agora, reforço o desafio de você compartilhar com os demais essa mensagem, que é uma mensagem libertadora. Alguns podem ficar angustiados. Hoje mesmo eu fiz uma visita na parte da tarde de uma pessoa que estava preocupada, que estava numa casa de alguém que no passado havia morrido e que achava que poderia estar ali rodando e tal. Mas a Bíblia deixa bem claro que isso não acontece, porque os mortos nada sabem, nada fazem, nada podem, né? Então, para tranquilizar, a Bíblia ela é libertadora nessa mensagem a respeito da morte. Bom, então, para nós concluirmos, temos uma declaração aqui, a gente também mantém o nosso horário, né? Meu compromisso com Deus e com o próximo. Eu vou ler aqui com vocês para a gente fechar. Confio em Jesus como aquele que tem o poder sobre a morte e que oferece a vida eterna. Você confia nesse Deus maravilhoso que tem solução para a morte? Se você confia, levante sua mão. Eu quero orar por você e a gente vai aqui encerrar assim, com as nossas mãos erguidas, né? E assim a gente fazer a oração. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, pela participação desses nossos amigos no conhecimento da Tua Palavra. Muito obrigado pelo consolo que encontramos com respeito à morte, entendendo que para aqueles que confiam em Ti, a morte não é o fim. Dá-nos, Senhor, fortalecimento da fé e que Cristo Jesus possa manter a esperança viva em nossos corações. Nós nos entregamos a Ele e, de forma simbólica, temos nossas mãos erguidas para receber essa bênção. Abençoe aqueles que estão ouvindo a nossa gravação e que também, nessa oração, tomarão essa decisão de confiar em Ti. Que a Tua vontade, Pai, seja feita em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe e até a nossa próxima quinta-feira, às 20h30, estaremos de volta com o nosso estudo. Um grande abraço, até mais.